Agora, se procurar no túmulo onde colocar o seu corpo, ninguém vai achar, só vai achar a frase que diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Obrigado, graças ao Senhor Jesus. Gratidão pela salvação nossa, familiares, nossos parentes, amigos, que a salvação é para todo ser humano que crê. Obrigado, Senhor Jesus. Comemora-se a Páscoa, o Pessach, a saída, oh glória, o Cordeiro imolado que foi o Senhor. O louvamos, o agradecemos, rendemos graça. Obrigado, Deus Pai, pelo plano perfeito. Obrigado, Jesus, o Senhor executou o plano perfeito. Obrigado, Espírito Santo, que foi o Senhor que conduziu Jesus Cristo ao plano perfeito de Deus. Elabaraia show, orelabas. Gratidão, Senhor da glória. Eu quero que você levante suas duas mãos. Quem não tiver com criança, levante as duas mãos. Suas mãos é santa e aplauda, agradecendo a ressurreição de Jesus bem forte, bem forte. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Ele ressuscitou. Aleluia. Eu vou falar até 3. Quando eu falar, você vai gritar bem forte. Você vai gritar: o meu Jesus ressuscitou, bem forte. Amém, igreja? 1, 2, 3. Glória a Deus. Ainda de pé, por favor, para entrar na leitura da palavra. Oh, glória. Aleluia. Eu quero ler com a igreja Mateus capítulo 26. Oh, relamante, o resto. Está ali o nosso amigo irmão Manuel, a família. Diga bem-vindo para essa família, igreja. Diga bem, olhe para a família, diga bem-vindo em nome de Jesus. Aleluia, glória, fica à vontade. 26 de Mateus. Eu quero 2 versículos, o 39 e o 42. Eu vou ler aqui com a igreja. Indo um pouco diante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O 42. Indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Relabás. Oh, aleluia. Eu quero falar só dessa palavra. Não a minha vontade, mas a do Senhor Deus. Nós somos devedores a Deus em não concluir, executar a vontade plena de Deus. Nós só fazemos aqui uma parte da vontade do Senhor. Fazemos bem pouco do que Deus espera de mim e de você. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Jesus está no Getsemane. Ele está prestes a ser traído. Ele vai, ora, e ele fala isso para o Pai.
Quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim, porque pesou em Jesus, ele ia beber o cálice da condenação da humanidade, assim como ele bebeu, sem ter pecado, sem ter cometido nenhum mal. Aleluia, glória a Deus. Então esse plano é um plano de renúncia. É o que eu e você temos que fazer: renunciar o eu nosso. Olhe para cá, por favor. Renunciar a posição, renunciar até família, assim, quando ele o alistar você nesse sentido. Renunciar até trabalho quando ele o chamar. Não deixe seu emprego. Não estou mandando você deixar seu emprego, amém? É preciso a gente demonstrar para o Senhor que estamos aqui para fazer a vontade dele suprema, não a nossa. Oh, glória. Então, igreja, irmãos, expresse a total submissão da sua vontade humana à vontade divina, que é a vontade de Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, ele fez algo como que diferente. Ele deixou a glória e toma a forma de um homem, semelhante a um empregado, a um servo, a um escravo, e veio aqui para a terra. Olha, ele está renunciando à glória. Depois ele vai orar em João 17: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. Aumenta um pouco aí. Que eu tinha contigo desde o início. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Então, aqui na palavra, escute: primeiro, é a humanidade versus a divindade. Qual é a nossa escolha? Tem sido a humana e não a divina, em fazer a vontade plena de Deus. Tem pessoas aqui que já receberam um toque de Deus, dizendo: eu quero que você demonstre para mim a submissão em fazer a minha vontade, mas insiste em fazer a vontade humana. Eu passei por isso, às vezes eu passo por isso, porque a gente só olha para a dor, só olha para o desprezo, só olhamos para a ferida, para as mágoas, para as decepções, e não olhamos para o Supremo Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. 2, obediência suprema, ao dizer: não a minha vontade, mas a do Senhor, ó Pai. Aqui tem pais e tem mãe. Quando o pai e a mãe mandam o filho fazer uma coisa que ele não faz a vontade do pai e da mãe, como é que fica o pai e a mãe? E quem é que perde na situação? Aquele que deveria fazer e não fez a vontade. Aleluia. O mundo está cheio de se fazer a vontade de um patrão para não perder o emprego. Fazer a vontade de um médico quando ele passa receita para recuperar a saúde de uma pessoa, e por aí em diante. Obedecer leis, estatuto e ordenança, fazer a vontade, e deixamos a vontade de Deus, a mercê, para trás, e não passamos de filhos que só quer fazer a vontade nossa,
como filhos mimados, mesmo sabendo que a gente vai sofrer, vai perder na vida. Olha, se Jesus Cristo desobedece ao Pai nesse momento, não teria salvação mais para ninguém. Sabe por quê? Porque no Apocalipse a Bíblia diz que Deus olhou no céu, não achou ninguém, olhou na terra, não achou ninguém, debaixo da terra, onde estavam os mortos, não achou ninguém capaz de pegar o livro e desatar os 7 selos. Foi quando o anjo disse: João, não chore, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É como Deus falou: só tenho meu filho. Ele não olhou para ele. Ele olhou em fazer a vontade. Quando a gente faz a vontade de Deus, alguém, olhe para cá, alguém vai ser abençoado ou salvo, ou vai ter livramento, não tem como não ter. Esse é o plano mais perfeito que tem, é fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Declare, temos que declarar a nossa vontade, a vontade de Deus, e cumpra ela. Como Jesus estava com a vontade de parar, disse: não é a minha vontade, Pai, mas é a vontade do Senhor. Oh, aleluia, oh, glória. Tem um versículo em Mateus, no capítulo 7, que ele mostra pessoas que serão salvas e pessoas que infelizmente não serão salvas, mas temos que entender essa passagem para que a gente não desista e não pare no caminho. Mateus 7, versículo 21, diz assim: nem todo aquele que me diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas, não é mais, é mas, somente, aleluia, o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você sabe o que é estar nos, plural, nos céus? É ele falar: eu sou onipresente, eu estou no céu onde eu moro, eu estou no céu abaixo de mim, eu estou no céu que chama terra, aleluia, a minha presença é em todo lugar, aleluia. Então é esperado, quando Jesus fala isso aqui, se você continuar nesse capítulo 7, ele vai falar em obedecer a palavra de Deus, porque ele vai falar e vai dizer: aquele que ouve e constrói na rocha, que é a palavra dele, aleluia, porque o capítulo 7 não termina nesse versículo, ele vai adiante, e é preciso entender, e é preciso compreender. Jesus Cristo, tudo que ele faz, dizer: eu faço o que o Pai me manda fazer. Ou seja, eu estou debaixo, eu funciono, eu realizo tudo conforme a palavra de meu Pai. Mas vamos mais um pouco aqui. Lucas 6,46. Jesus diz bem assim: e por que me chama Senhor? Senhor, e não pratica o que eu vos ensino. Tradução que diz: e não faz aquilo que eu mando. O que é que Jesus ensinou aos apóstolos? Ser obediente em fazer a vontade do Pai, ainda que custasse como custou a vida de muitos e muitos e muitos e muitos. Mas uma coisa eles tinham em praticar, que era em fazer a vontade de Deus, e não a própria vontade. Sabe de uma coisa? Eu vou para o culto, não vou não, porque eu estou sem vontade. E o título dessa mensagem é: faça a vontade de Deus com vontade ou sem vontade.
Porque Jesus, ele não estava com vontade lá no Getsemane. Mas ele disse: não, eu sou filho, eu sou submisso ao Pai. Eu quero fazer a vontade de meu Pai. Aleluia. Dói fazer a vontade de Deus. Machuca. Você até acha que está perdendo. Não. Além de tu ganhar dezenas, centenas, milhares ou até milhões de pessoas por conta da tua obediência em fazer a vontade de Deus, da palavra dele, serão salvas, terão a vida eterna, receberão o perdão de Deus. Olha, filho, vai orar. Não, pai, não estou com vontade não. Olha, filho, filha, jejua. Não, pai, eu não estou com vontade. Mas não é minha, é a vontade dele. Olha, vamos visitar. Eu não estou com vontade não, o corpo está cansado, eu estou triste, aleluia. Tá bom, meu filho. Tem nenhuma grama de querer fazer a vontade de Deus, somente a sua. Alabaçore de comando. Glória. Alai de comenais. Olha como é forte. Eu falei de fazer a vontade de Deus e não fazer da família. Eu estou falando que está na Bíblia. Você quer ver se está escrito ou não? Vamos ver. Aleluia. Vamos para Marcos capítulo 3. Só escuta aí, por favor. Dê teu coração hoje à noite aqui, que é a noite em que Jesus foi ressuscitado, é a noite de Páscoa. Ele foi fiel em fazer a vontade do Pai. É por isso que você e eu estamos salvos. Se Jesus não fosse obediente à vontade de Deus, ninguém era salvo. Escute. Foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e ficaram do lado de fora. Ficaram do lado de? Aleluia. Mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele. E lhes avisaram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e busca por ti. Olha que família, olhe para cá. Família tira uma pessoa, olhe para cá. Família consegue tirar uma pessoa de fazer a vontade de Deus. Jesus estava fazendo a vontade de Deus, do Pai, ensinando e pregando. Eita, aleluia. E a família quer tirar Jesus de fazer a vontade de pregar e anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Estão lá fora, busca por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão e disse: quem é minha mãe? Meus irmãos. E repassando com o olhar para todos que estavam sentados ao seu redor, declarou Jesus: aqui estão. Aqui estão minha mãe, meus irmãos. Para aí. Ele está rejeitando a mãe? Não. Está desonrando? Não. Se fizesse isso, quebrava o projeto. Ele está desprezando os irmãos? Não. Ele está colocando uma coisa em primeiro lugar, que é honrar a Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Ele está honrando o Pai que o enviou. E ele não poderia, ele até poderia se ele quisesse, mas ele não quis. Ele foi fiel, sabe até o quê? Não foi até um piquenique, não foi até dinheiro no bolso, não foi até fortuna nem fama. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para fazer a vontade do Pai. Se você abrir o coração, você vai pegar fogo hoje dentro de você. Decanda labás. Aí ele disse: pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã
e mãe. Para aí, Jesus, meu Senhor, se eu não faço a vontade de Deus, eu deixo de ser seu irmão. É o que ele está dizendo, amém? Amém? Mesmo sendo filho, a pessoa deixa de ser irmão dele, não é ele que deixa. Em fazer a vontade do Senhor, a vontade de Deus. Ou a gente coloca, a partir de hoje à noite, a vontade de Deus em primeiro lugar, ou corremos risco na vida. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Marcos, capítulo 10. Eu falei aqui que tem até que deixar tudo, empresa, riqueza, trabalho, deixar a família de lado. Não é deixar a família desprezar nem abandonar. Escute, deixar fama, prestígio, carreira, deixar curso superior, curso inferior. Sabe quando? Você lembra quando o jovem rico chegou até Jesus Cristo? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque me chamas bom? Bom só Senhor, que é Deus que está no céu. Sabe os mandamentos? Tal. Sim, eu faço, eu pratico, eu cumpro desde a minha infância. Ah, está indo bem. Faz uma coisa agora que eu quero ver se você faz a vontade de Deus. Eu quero ver se você vai a vontade de Deus. Pega a tua riqueza, reparte ela, dá aos pobres e vem e segue-me. Seguir a Jesus com o bolso liso, ai, vai doer. Você vira Jesus desempregado, você vira Jesus doente, de cama, enfermo, com problema na família, dentro de casa. Ei, Deus não está interessado no que está faltando na minha e na sua vida. Ele está interessado em fazer a vontade dele. Milagre não acontece. Milagre extraordinário por falta de fazer a vontade do Pai. Aleluia. Eu estava aqui em Marcos 10. Escute, aí os apóstolos, olhe para cá, não tire a sua atenção. Aí os apóstolos dizem: Senhor, assim é difícil ser salvo. Ele disse: não, para o homem é, mas para Deus tudo é possível. Aquele que deixou casa, deixou o quê? Filhos, mãe, irmão e pai, campos, por amor de mim, que não receba 100 vezes aqui, e no mundo por vir a vida eterna. O que é que ele está dizendo? Se você fizer a minha vontade, não vai te faltar nada, que você terá 100 vezes mais. Mas se fizer a vontade dele, e a vontade dele tem que ser plena, sem nenhuma reserva, como Jesus Cristo fez. Não vai ficar batendo cabeça, vai andar, vai correr, sem a vontade de Deus, irmão, entristece. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, dentro de você tem um alerta, e você sabe, mas você ainda está insistindo. Tu está vendo que tu dá um passo e nada está indo bem, nada está se abrindo, nada está vindo ao teu encontro, segundo a vontade de Deus para a tua vida. Por quê? Porque tu não faz a vontade de Deus. Eu tenho a vontade da minha empresa, do meu patrão, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do esposo, da esposa, do avô, do bisavô, mas não tem a vontade de Deus. No final não serviu de nada, só serviu para a terra mesmo, mas para o céu não serviu. Calma, vamos andando na palavra do Senhor. Faça a vontade do Pai, obedecendo os ensinamentos de Jesus e produzindo os frutos que a palavra quer que você produza. Entre Deus e a família, você fará a vontade de quem? Aleluia, Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Em Atos no capítulo 13, Deus coloca Saul, porque o povo, olhe para cá, olha como isso aqui é forte. Silêncio aí, por favor, silêncio, silêncio, silêncio. Não quero que nada aqui saia do foco, nada aqui. Olhe para cá, por favor. Olhe para aqui, por favor. Israel vai rejeitar o governo de Deus para não fazer mais a vontade de Deus. O que é que Israel faz? Vai até Samuel e diz: Samuel, tu já estás velho, colocou defeito no ser humano na idade. Deus não trabalha com a idade de ninguém, diga amém. E os teus filhos andam errado, botou defeito na família. E de fato o filho de Samuel estava errado. Então quem é que vai nos assumir? Nós queremos um rei igual às nações pagãs tem um rei. Deus falou: epa, vocês estão rejeitando a minha forma de governar vocês. Tirei do Egito, alimentei no deserto, levei vocês à terra prometida que eu prometi a Abraão, e vocês agora não querem fazer a minha vontade. Por quê? Porque Israel queria fazer a vontade dele, para idolatrar, para pecar, fazer o que queria e não mais fazer a vontade de Deus. É o que está acontecendo com a parte da igreja de Cristo. Aleluia. E aí houve aquela baderna em Israel. Aí Deus procura, olhe para cá, Deus procura os corações para fazer a vontade dele. Salmo 89, ele vai dizer: achei a Davi, meu servo, e ungi com santo óleo. Ele estava procurando. E depois ele veio assim: Davi é um homem que fará a minha vontade. Deixa eu ler para você aqui em Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhe a Davi como rei, sobre quem testemunhou. Deus testemunhou e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e fará tudo conforme a minha vontade. Tudo. Mas olhe para cá, olhe para cá. Davi pecou mais do que Saul. Aonde estava a diferença? Na vontade. Na vontade. Deus disse: Saul, vai até os amalequitas e destrói tudo, até Amaleque o rei não deixa. Olha, destrói até os animais, tudo é contaminado, destrói tudo. Lá vai Saul. Quando Saul vai lá, não faz o que Deus mandou, não fez a vontade de Deus. O que aconteceu? Quando não faz a vontade de Deus, quem tem um chamado, Deus tira a unção. Olhe para aqui. Pode ter autoridade, pode ter até os talentos e os dons que são irrevogáveis, mas a unção é o poder dele, é a glória dele. Aleluia. Vamos ouvir mais coisas aqui hoje à noite. Oh, glória. Aleluia. Mas deixa eu falar algo aqui que é interessante nessa história de Davi. Samuel chegou para Saul e disse bem assim. Atos capítulo 16. Vamos ver. Não, primeiro é Samuel, para a gente, depois entra lá em 1 Samuel. Eu quero 1 Samuel, glória a Deus, aleluia. Primeiro Samuel, achei aqui, olhe para cá, preste atenção aqui, é o que a gente está fazendo. Vem para o culto, olhe para cá. Toca, olhe para cá. Louva, olhe para cá. Até prega, olhe para cá. Até ora. Há uma unção poderosa aqui. Olhe para cá. Faz tudo isso.
mas não faz a vontade de Deus. Calma. Aleluia. Glória. Deus maravilhoso. 1 Samuel 15, escute. Contudo, Samuel declarou: agrada-se mais o Senhor com holocausto e sacrifício do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração é mais importante do que as gorduras dos carneiros. Saul disse: olha, eu não matei Amaleque, mas eu trouxe um monte de animal para oferecer a ti. Aqui representa uma pessoa que oferta ao Senhor, quer dinheiro, quer talento que ele deu, mas não faz a vontade dele, porque Saul deixou de fazer a vontade de Deus, mesmo oferecendo o sacrifício, o holocausto, tudo, mas sem a vontade, Deus rejeita. Glória! Escute, quando eu deixo de fazer a vontade de um pai e de uma mãe, é rebeldia ou não é? Filho rebelde é o que está aqui, olhe para cá. Eu quero o seu coração hoje. Eita glória. Porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e Yahvé, eu também o rejeitou, como rei do seu povo. Foi. Deus disse: eu não quero que você reine mais não, acabou. O que eu queria, Saul, era você fazer a minha vontade. Lá vai ter muitas pessoas que ele vai dizer: fizeste a minha vontade. Não, servo. Eu estou falando com a igreja, não é com o pecador hoje não, é com a igreja. Estou falando com o salvo, que já tem a salvação, mas corre um risco. Olhe para cá. Glória a Deus. Aí Saul vai rogar ao Senhor. Saul roga a Samuel, disse: pequei, transgredi a ordem do Senhor e os seus mandamentos, porque temi o povo e lhes dei ouvido. Tem pessoa na escola que Deus fala: prega para fulano e não faz a vontade de Deus. Prega para as autoridades e não faz a vontade de Deus. Aí quando eu não faço a vontade de um, faço a vontade de outro. E Jesus disse: não podemos servir a dois senhores, ou aborrece um, ou aborrece o outro. Mas nós não podemos andar em dois caminhos, ou anda em um, ou anda em outro, ou faz a vontade, ou faz aquilo que não é a vontade. O contrário da vontade é o quê? A desobediência. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos voltar aqui, nesse mesmo trecho de Samuel, Saul e Davi. Sabe o que é que Saul diz bem assim? Eu não fiz a vontade do Senhor e nem a tua, Moisés. Quando você não faz a vontade de uma liderança, você não faz a vontade de Deus, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum do mundo. Isso quando a liderança manda você fazer segundo a palavra de Deus. Pode ler, que não dá mais tempo para ler aqui. Pode ler que você vai ver no capítulo 15. Depois do versículo 24, você vai ver. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero voltar aqui onde a gente estava. Tem mais um tempinho aí que eu comecei agora, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então, saíram, pois, de cidade em cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come. Olha, come. Mas ele lhes disse:
tenho um alimento para comer que vós não conhecem. Aí todos ficam admirados, abismados. Escuta a resposta do rei Jesus. Aleluia. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. E a obra da igreja, para ser consumada, tem que fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Aí eu vou comer. Aí alguém liga: olha, vem aqui que eu estou precisando fazer uma oração. Ah, deixa eu comer primeiro. Olha, vem aqui. Não, eu vou dormir. De quem é a vontade? É só de Deus. Oh, aleluia. Escute: não dizeis vós ainda que há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos, vejo os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifar recebe o seu salário e colhe os frutos para a vida eterna. E assim se alegram junto o que semeou e o que colhe, que é o ceifeiro. Desta forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu enviei você para a ceifa, que é a obra, né? É o que vocês não plantaram, outros realizaram o cultivo, e a vós agora para usufruir do labor dele, da luta, da grande colheita que Deus quer fazer, que é a vontade dele. E a primeira vontade de Deus para a igreja é ir atrás do pecador que está aí perdido na escuridão. Porque a primeira vontade do Pai, quando enviou Jesus, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho para salvar a todos os pecadores, que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Eu pergunto: cadê você? Cadê a sua voz? Cadê as suas pernas? Agora fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Jesus. Arruma um copo d'água aqui, por favor. Em nome do Senhor Jesus. É bom ser pregador de fora, porque tem água, tem tudo pertinho, né? Aleluia. Pregador de fora tem privilégio. É só para você dar aquela risada maravilhosa que você tem no coração. Diga amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em Marcos 8, Jesus vai fazer algo impressionante. Ele convoca a multidão e o seu discípulo e o desafiou: se alguém deseja seguir-me, negue a si. E eu pergunto: você está se negando a você? Não, que só faz a sua vontade, não faz a do Senhor. Se faz sua vontade, é o dele. Olhe para cá. Você sabia que até para a gente ir pregar em outra igreja, que é obra dele, tem que ser a vontade dele? Eu vou lhe mostrar aqui na palavra. Se não tiver palavra, para mim não funciona. Eu gosto de andar na palavra. Calma. A gente só está fazendo a vontade nossa na obra e pouco a de Deus. A gente faz pouco, sim, faz. Calma. Por isso que as pessoas estão se frustrando, estão se machucando, estão feridas, desanimadas por conta disso, e não buscar em fazer a vontade de Deus. É melhor apanhar, ser ferido, ser crucificado, ser morto. É melhor ser enterrado vivo, mas fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Toma a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai perder ela. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho e de mim, o Evangelho salvará a pessoa. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Aí eu fazer a minha vontade de ganhar o mundo, amém? Aqui não fala de pecado, de ganhar o mundo. É lucro. Ganhar o mundo e no final perder
a minha alma, ou que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma. Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os seus anjos, também ele vai se envergonhar de você, diz o Senhor. Vou para o campo de futebol, mas não falo de Jesus. Vou para a empresa, mas não falo de Jesus. Vou visitar uma família, mas não falo de Jesus. Recebe uma visita, mas não fala de Jesus. A gente só faz a vontade da nossa alma, dos desejos, da carne. Quem que quer passar um dia de fome no jejum aqui? Porque é a minha vontade, por isso que ninguém quer. Me pergunta aí, qual foi o crente até hoje que jejuou e morreu de jejum? É mais fácil o cara morrer de comida, né? A Bíblia não fala? Que ele era um comelão, que engordou tanto que caiu de costa. Aleluia, Jesus. Vamos andar para a gente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A gente vai, depois a gente vai entrando na doutrina e termina aqui. Irmãos, eu falei aqui de a gente querer fazer algo. Vamos ali evangelizar na estação. Mas não é a vontade de Deus. Era para ser no Tabocal, um exemplo. Eu estou usando exemplo. Foi o que Paulo disse. Chamou sua equipe, o seu time. Vamos para a Ásia. Voltar às igrejas que a gente ganhou e anunciar o evangelho. Quando ele falou, o Espírito Santo falou, Paulo, não vá para a Ásia. Passe para Macedônia. Eu pergunto, o que Paulo ia fazer era bom ou ruim? Era bom, mas era a vontade de Deus? Não. Então quem faz a vontade de Deus é bom para Deus, é bom para mim e é bom para as pessoas. Por 2 vezes o Espírito Santo impediu Paulo de não fazer a vontade de Deus, porque Paulo queria fazer a sua própria vontade, e Deus disse, eu não aceito a sua vontade, eu só aceito a minha vontade. Glória, glória, glória a Deus. Está em Atos 16, versículo 6 ao 10, pode ler. Nesse mesmo capítulo, Paulo vai surpreender. Paulo vai preso com Silas. Timóteo foi, só fala dos dois. Se a gente ler o capítulo 12, o 13, o 16, o 17 e o 18, nós vamos ver que toda a equipe foi presa. Não tinha só preso lá, marginal, mas tinha muitos servos de Deus presos que andavam com Paulo. Tudo preso. Foi o que eles fizeram? Aí eu estou preso, não matei, não roubei mal nenhum, só porque eu falo de Jesus e agora Jesus, e eu estou preso por sua causa. Eles fizeram a vontade de quem? Deles ou de Jesus? De Deus. Então quando eu oro, eu faço a vontade de quem? Quando eu louvo, eu faço a vontade de quem? E por que você não quer louvar e nem orar? Porque Paulo e Silas estavam presos, apanhados, chicoteados, feridos, machucados, mas perto da meia-noite eles oravam e louvavam. Aonde tem louvor, tem a oração, tem a vontade de Deus. A vontade de Deus, você vê ela na dor, no sofrimento, na angústia, na aflição, na perseguição. Quando você faz a vontade de Deus,